Início a nossa palestra. O nosso ilustre palestrante, Luiz Gonçalves. Ele é gestor de empresa com especialização em formação de executivos. Entre vários cargos e projetos, foi CEO da Tempo Real Incorporadora e desenvolveu mais de 82 mil metros quadrados de área, com 667 unidades habitacionais em diversos nichos de mercado imobiliário da cidade de Curitiba e da região metropolitana. Atualmente é sócio consultor da Abra Inteligência Estratégica. Então, agora eu já passo a palavra para o Marcelo. O Marcelo vai fazer as suas apresentações. Bom dia a todos novamente. Bom dia, Guido. Bom dia, Júlio. Bom dia a todos os participantes aqui, a nossa audiência do Secov. É um prazer estar aqui, né? Fico muito feliz de estar aqui reunido com vocês aqui da Regional Sorocaba. Realmente, a pandemia nos afastou um pouco, mas é importante a gente... Pode até começar com algo virtual, mas mais para frente, com certeza, teremos também eventos presenciais para podermos bater papo sobre o mercado. Então, queria realmente agradecer a todos aí pela oportunidade de estar aqui, estou bastante feliz. Tá? Júlio, não sei se você quer falar alguma coisa agora no início, pode falar, fica à vontade, depois eu já começo a fazer minha apresentação. Queria falar bom dia a todos, né? Sejam todos bem-vindos. Obrigado, Marcelo, por sua participação e aceitar esse convite do Secov, né? Na pessoa do nosso diretor regional, Guido, que é muito importante que a nossa região receba esses dados e possa utilizá-los na sua expertise, na sua inteligência de desenvolvimento de produtos e análise geral de mercado. Então, boa palestra. Vamos aí aprender um pouco com você. Muito obrigado. Vamos lá. Eu vou começar a compartilhar a tela aqui. Só um segundinho. Vocês vão começar a ver minha tela. Espero só que vocês comecem... Vocês estão vendo a tela aí? Tela cheia? Sim. Ótimo. Então, vamos lá. Aqui um pouquinho sobre a Brain, para quem não conhece a Brain. A Brain é uma empresa de inteligência estratégica, não é uma empresa de pesquisa. Ela é uma empresa de inteligência estratégica porque ela tem experiência já de 19 anos e a gente coleta dados, transforma em informação e recomenda, né? Faz aí um direcionamento. Atuamos em todos os estados, né? Hoje somos a empresa mais representativa aí no segmento do mercado imobiliário. Não faço só mercado imobiliário, né? Fazemos também outros mercados, mas 63% da minha cesta de produtos é para o mercado imobiliário. Nós temos um produto bem interessante. Marcelo, Oi? Não está a tela cheia, está a apresentação do PowerPoint. Para mim não está a tela cheia. Ele não veio. Desculpe interrompê-lo. Imagina, deixa eu tentar de novo aqui. Ó. Vamos tentar de novo. A gente tem um bichinho na informática que se chama Lady Murphy. E ela aparece sempre, essa tal de Lady Murphy. Mas a gente... No treino vai tudo bem. Agora está show. Agora sim? Agora está perfeito. Perfeito. Acabamos com a Lady Murphy. Vamos tocar aqui nosso bate-papo. Então, a Brain tem um dos braços da Brain, dos nossos núcleos, é a educação. Educação à distância, não é de conteúdo de graduação, pós-graduação, mas sim educação pocket, rápida, simples, barata para todo o mercado imobiliário, apenas mercado imobiliário. Convido vocês depois a conhecer, né? Vocês podem nos seguir aí em nossas mídias sociais e conhecer os nossos produtos que são bem interessantes. O eBrain, eu não tenho dúvida que vocês vão gostar muito e vão gostar muito, inclusive, do preço, porque ele é só um subsídio, ele é muito, muito barato. Mas vamos lá. Vamos um pouquinho de informação de macroeconomia, né, para a gente poder nos localizar no que o que está acontecendo, o que aconteceu até agora. A gente vai falar boa parte sobre o primeiro TRI, que as informações estão completas, né? Mas também em abril e maio a gente já tem aqui um cheiro para poder mostrar para vocês aí desse segundo trimestre que estamos finalizando. Então, inflação, né? Não preciso falar muito, vocês sabem bem, vocês estão vivendo ela, né? Nós estamos aí na inflação na casa dos 12%, dos 2 dígitos, o que é realmente uma inflação muito alta e nos prejudica, nos acerta em cheio em nível de mercado. Até porque
o nosso mercado está vivendo uma inflação setorial maior do que o IPCA. Então, o INCC está descolado do IPCA, o que é muito ruim, porque, além de termos uma inflação alta, temos também um INCC mais alto, o que dificulta você conseguir executar suas obras no dia a dia, né, pelo preço que você tinha que fazer. IGPM, né, nós tivemos o pico do IGPM aí próximo dos 35% o ano passado, e agora estamos aí com o IGPM em 14,7%, sendo que o de abril foi 1,4%, né, também muito próximo aí do IPCA. Emprego é uma ótima notícia, né? A gente vem já há algum tempo gerando emprego no país, né? Essa aqui é uma realidade. No pós-pandemia, a gente vem gerando emprego. Então, ó, em abril, nós geramos quase 197 mil empregos formais no país, né? No acumulado em 2022, olha a nossa indústria aqui, ó, 235 mil empregos gerados. É bastante coisa, gente. A nossa indústria gera emprego. Isso é muito importante para a gente na hora de, como entidade, a gente falar com o ente público, a gente mostrar isso, a geração de emprego. Durante o período da pandemia, nós tivemos até algumas capitais que fizeram pesquisas sobre a parte de Covid, para mostrar para o ente público o quanto o nosso mercado cuidou dos funcionários durante o período de Covid. Isso foi muito interessante e é importante a gente sempre frisar isso. Olha essa informação, olha que interessante. O emprego acumulado nos últimos 12 meses. Mês de novembro de 21 apresentou o melhor saldo acumulado dos últimos 13 meses. Quase 3 milhões de novos empregos. Então, nós temos gerado emprego. Lógico, os empregos gerados estão sendo gerados com menor renda. A gente sabe disso. Já existe da GV alguns dados e informações que nós estamos com o mesmo nível médio de renda de 2012. Então, basicamente, perdemos 10 anos em nível de geração de renda no emprego aplicado. Isso é muito importante. É ruim, sem sombra de dúvida, é importante para a gente poder saber e se balizar para os nossos cálculos de viabilidade. Crédito imobiliário. Crédito imobiliário é brincar no parquinho, né? Essa que é a realidade. Eu sei que existe um impacto forte, né? Quando nós saímos de um crédito imobiliário que estava entre 6 e 25, né? Quando nós tínhamos lá uma Selic de 2%, nós achamos que nós éramos a Inglaterra, né? Selic de 2%. Né? Isso também não é uma realidade do Brasil, né? Eu acho que os extremos realmente aí não foram bons. Mas, mesmo assim, nós tínhamos o spread bancário e estávamos aí com 6,25 para o financiamento imobiliário, né? Agora, nós já quebramos a barreira dos 10% de financiamento, nós subimos em torno de 50% a 55% o crédito imobiliário. Mas a Selic subiu 550. A diferença é essa, nós saímos de 2 para 13. Então, realmente está aí uma diferença grande, né? Mas olha aqui o quanto é importante. O ano passado foi o melhor ano da história do mercado imobiliário. Nós financiamos o SBPE apenas, não estou falando fundo de garantia, o SBPE financiou 208 bilhões de reais. Se corrigirmos o ano mais forte do boom imobiliário, lá 2011, 2012, nós teríamos financiado, corrigido, 160 bilhões. Ou seja, nós fomos 30% ou 20 e poucos por cento mais fortes do que aqueles anos do boom imobiliário. Se olharmos aqui, eu trouxe 2 slides para vocês para a gente poder começar a fazer algum plano de comparação. Por quê? Gente, eu não vim fazer um bate-papo falando que o Brasil é a Disneylândia, né? Tá tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo é flores. Cara, Brasil
não é para amadores. Vocês são empresários, vocês sabem disso melhor que ninguém. Nós, empresários no Brasil, sofremos, é uma realidade, é duro, não é para amadores mesmo. Então, nós estamos no momento com diversos desafios, mas é importante que não nos deixemos contaminar por uma onda de baixo astral, né? E os números servem para isso, para a gente olhar isso. Olha aqui, ó, aquisição e construção em unidades do SBPE. Olha 2021, loucura, construção. 2021, 288 mil unidades. 2022, até abril, 80 mil. Olha o quanto caiu se compararmos 4 meses de 21 com 4 meses de 22. 2% caiu. Isso é um soluço, isso não é nada. Perto do que a gente imaginou que iria acontecer, perto da degradação da macroeconomia que acabou acontecendo por conta do remédio, né? Aumento de taxa de juros é remédio, é amargo, mas é remédio. Então, 2%. Se pegarmos a aquisição, ela caiu mais, ela caiu 20%. Então, a aquisição houve um impacto maior, de 176 para 140. Mas a gente não pode esquecer que eu estou falando no melhor ano da história. Se cair esses 20% até o final do ano, nós estaremos entre os 5 melhores anos da história. Então, piorou? Piorou, mas não é a tragédia dessa montanha-russa que é o mercado imobiliário. Está todo mundo acostumado com isso. O mercado imobiliário, ele é cíclico, ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. É assim que a nossa vida funciona. Olha em nível de dinheiro. Construção, 40 bi. Nesse ano, 11 bi. Subiu. Os 4 primeiros meses de 21 deu 10 bi. Os 4 primeiros meses de 22 deu 11 bi. Subiu 10%. Então, olha o que eu estou mostrando para vocês. A aquisição em VGV caiu. Então, o que aconteceu? Aconteceu que houve uma variação de produto. Produtos diferentes foram financiados. Tá? Então, isso é importante a gente analisar. Aqui eu fiz questão de trazer algo que eu vou passar bem rápido, mas eu queria mostrar que a gente tem que olhar sempre 2 grandes pilares, né? Quando a gente vai desenvolver um produto, quando a gente vai olhar o mercado, nós temos que analisar o pilar socioeconômico, que vai trazer as informações de quanto a cidade cresce, de qual é a idade das pessoas, se ele tem imóvel próprio ou não, a informação de crescimento, tamanho do mercado e o que ele cresce. O outro que está agregado a esse é a oferta, entender a oferta. E aí sim, o segundo grande pilar é estar próximo ao seu cliente para o desenvolvimento do produto ou do conceito mais próximo ao cliente, saber o que ele desperta desejo nele para aquisição de um imóvel. E aí eu trouxe para vocês aqui, eu não sei se todo mundo conhece, o perfil da cidade, que é bem interessante. Então, ó, eu trouxe aqui o do Brasil, nós somos, no dia 31 de dezembro de 21, nós éramos 213 milhões de brasileiros, 48% homens, 51% mulheres. E éramos 46 milhões e 700 mil paulistas. Esses 46 milhões aqui, 12 milhões estão na capital. E a capital gera algo em torno de 700 bi de PIB, não de renda, de PIB. Ou seja, sobra 34 milhões de paulistas. Esses 34 milhões de paulistas, que é o interior de São Paulo, têm um PIB de 1,3 tri. O interior de São Paulo, ou seja, tira-se a capital, deixa-se inclusive a região metropolitana, ele é 2 vezes o tamanho do mercado da capital. Olha que interessante, olha como o Estado é uma força locomotora, olha como isso é forte. Sorocaba, finalizamos o ano muito perto de 700 mil habitantes, né? E temos aqui quase que uma paridade entre homens e mulheres. Domicílios, o que é importante para o mercado imobiliário, olharmos a janela de oportunidade dos domicílios. Então, no Brasil, domicílios
são 72 milhões e 700 mil domicílios. 10,7% apenas vertical. O restante horizontal. Nós somos um país de tamanho enorme e somos horizontais, né? Se pegarmos o estado de São Paulo, 16 milhões e 100 mil domicílios, e aí 14,3% vertical, um pouco mais. Olha só Sorocaba, menos de 10% dos domicílios em Sorocaba são verticais, o restante é casa. Então, isso é muito importante. E temos em Sorocaba uma renda domiciliar menor que a média do estado, mas maior que a média do país. Aqui, gente, não se preocupem em tentar ver as letrinhas e tudo mais, porque qualquer pessoa que é míope normal não vai conseguir enxergar. Mas depois eu vou disponibilizar a apresentação para vocês, não se preocupe. É mais para mostrar para vocês a densidade demográfica. Então, onde vocês estão vendo mais pink, mais cor de vinho, mais forte, é mais forte a densidade naquele local. Tem mais gente por quilômetro quadrado. Tá? Onde vai clareando, tem menos gente, onde vai ficando mais rosinha, menos, e onde tem cinza, menos ainda. Tá? Aqui, em nível de renda, onde está mais ocre e mais amarelinho, a renda é menor. Onde está mais verdinho, a renda é maior. Tá? É só para vocês poderem ter essa informação de sociodemografia. E aqui, verticalização para finalizar. Onde é mais marrom forte, está mais verticalizado, e onde vai clareando, está menos verticalizado, mais horizontalizado. Agora a gente vai começar uma análisezinha de trimestre aqui da cidade, que é importante a gente verificar. Então, primeiro trimestre. Vamos começar por trimestre aqui. A gente vai ver que houve, sim, uma queda forte de lançamentos. Eu vou começar pelos lançamentos. Eu vou passar lançamentos, vendas e depois oferta final, que é o estoque do nosso mercado. O que é o nosso mercado? E é importante, quando estarmos no Secov, a gente definir bem isso, né? A análise aqui é a análise do mercado primário. O mercado primário é aquele que está na mão dos incorporadores e desenvolvedores imobiliários. Então, é desde o RI até a RI, a partir do RI eu posso vender, né? Até a última unidade na mão desses desenvolvedores e incorporadores. É o mercado primário, tá? A gente tem uma queda aí significativa quando a gente olha os números. Então, a gente pega o primeiro TRI de 21, a gente estava no pico, lançando 16 empreendimentos, né? Ele estava comparado ao último TRI de 19. Então, vamos lembrar, 16, 17, tragédia, fundo do poço, 18 começou uma respiradinha, 19 a gente começou a crescer, lembra? A gente estava falando no final de 19 o seguinte, 20 vai bombar, nós vamos ter um ano maravilhoso, vai ser todo lindo, tá? Chega no meio de março de 20, pandemia, né? Era a guerra que ia acontecer. Então, mas olha que interessante, mesmo no primeiro TRI de 20, teve um número maior, né? Então, o primeiro TRI de 20, ele escapou da pandemia, porque nós paramos lá pelo dia 15 de março. Então, o primeiro TRI já estava quase terminando, né? Então, ele não tem um impacto tão grande. Mas aí depois a gente vê no segundo semestre de 20 um crescimento muito forte, ele finaliza com o início de 2021 bombando, e depois ele tem uma estabilização, terminando o ano de 21 num pico também bem forte, tá? Mas nós tivemos, sim, uma diminuição grande no número de lançamentos. Isso não é motivo de falar que o mercado está ruim. Eu tenho o Júlio aqui, tenho o Guido, e eu sei que toda a nossa audiência, durante muito tempo, ouviu, inclusive, que o mercado de Sorocaba estava super ofertado. Então, o mercado precisa se equilibrar. E, às vezes, diminuir o número de lançamentos é uma forma de autoequilíbrio do mercado. Agora sim, a gente vai para um slide bem importante. A gente vai olhar aqui que houve uma diminuição muito forte, como aconteceu no Brasil inteiro, do econômico.
O econômico vem desde o segundo semestre de 2021 ficando muito difícil de viabilizar. A verdade é essa, o aumento dos insumos, né, e a baixa elasticidade no preço por causa da tabela do Casa Verde e Amarela. A tabela até houve uma correção, mas ela foi pequena. E também não tem um pozinho de perlim-pim-pim nessa história, porque se você corrige muito a tabela, a pessoa não tem renda para comprar. Então, não adianta também só corrigir a tabela. E aí a gente viu o programa do governo aí dentro das unidades mais econômicas realmente diminuir. O que eu chamo a atenção e peço para vocês ficarem ligados na hora que eu for falar das vendas. Aqui em Sorocaba tem um ponto interessante aí sobre essa parte das vendas. Mas vemos aqui, sim, o lançamento de 5 empreendimentos fora do econômico e apenas um econômico. A gente pode ver que só o segundo TRI de 20, que foi o período agudo da pandemia, é que houve só um lançamento de econômico na cidade. Quando olhamos, né, eu estava olhando ali, por enquanto, o número de empreendimentos, e agora eu vou olhar o número de unidades, né? Então, olha lá, o número de unidades lançadas em 20, 5.044. O número de unidades lançadas em 21, 9.921. Quase que dobrou o mercado de lançamento de um ano para o outro. Lógico, 2020, nós temos um período de 3 meses que sumiu, e quase que ninguém lançou nada, porque não sabia o que ia acontecer. Mas a gente teve um crescimento muito forte. Se pegarmos aqui o primeiro TRI de 22, apenas 588 unidades. Realmente se lançou bem menos, e como eu falei, muito próximo do retrato do momento mais agudo da pandemia. Quando a gente olha por padrão, aí sim fica bem mais forte aquilo que eu falei sobre o econômico. Apenas 62 unidades lançadas de econômico. 62. Com 526 dos demais padrões. Então, foi muito baixo o número de lançamento aqui do econômico. E por que eu estou frisando tanto isso? Porque vocês vão ver as vendas e vão ver que a gente está num cruzamento aí de informação. O que cabe a gente a realmente pensar um pouco sobre essa parte do mercado. Aqui eu estou no slide que fala um pouco sobre VGV, né? Então, olha os números lançados, né? A gente chegou a lançar o quarto TRI de 21, é o teto de valor geral de vendas lançado em Sorocaba, passando do 1 bilhão, quebrando a barreira de 1 bilhão. Foram lançados aí 1 bilhão e 65 milhões de reais em VGV na cidade. E agora chegamos aqui a quase 200 milhões lançados no primeiro TRI. Quando a gente vai olhar em nível de VGV, os demais padrões, nós tivemos 182 lançados nos demais padrões e apenas 15 milhões e meio lançado no econômico. Depois eu vou falar para vocês o que a gente considera os demais padrões, tá? Para a gente poder falar, todo mundo está na mesma página. Aqui, análise de vendas. Opa, vimos o mercado de lançamento, vimos que nossos companheiros de mercado lançaram. Agora vamos dar uma olhadinha o que foi vendido, que é algo muito importante. Então, unidades vendidas. Aqui eu já trouxe um gráfico para a gente poder realmente, visualmente, ficar mais fácil a gente olhar. Unidades vendidas. Então, vocês veem que tem aqui, desde o primeiro TRI de 21, nós estamos com um número grande de unidades, em torno de 2.000 unidades, e eles vêm se repetindo, 2.100, 2.040, 2.300. O último TRI de 21, 1.900, e caiu no primeiro TRI, sim, o número de vendas para 1.600. Aqui deve dar uma redução perto de 15%, 17%. Essa redução, eu tenho certeza que todo mundo percebeu. É impossível vocês não terem percebido, mas é importante, sim, a gente frisar o quanto foi essa redução. Vocês estão vendo que até agora eu não falei nada maior que 20% de redução em todos os possíveis indicadores. Tá? Quando eu olho em nível de VGV, sim, VGV
ele caiu bastante, né? Nós saímos de quase 600 milhões para 361, e isso porque houve uma alteração no produto. E vocês vão ver que nós não lançamos econômicos, mas vendemos econômicos. Né? Isso é uma realidade. Olha aqui, ó. Olha só, gente. Lembra que nós vendemos lá? Vou voltar para poder mostrar. Só para a gente poder ter isso na cabeça. Nós vendemos lá 588 unidades. Tá? Das 580, nós produzimos 588 unidades. E nós vendemos 1.391 unidades no total. 1.391 unidades no total. Mas só de econômico, nós vendemos 1.089. E produzimos lá 60. Então, olha só a diferença que houve, esse descolamento, a diminuição que houve aqui na oferta final ao consumidor, por causa da diminuição de lançamento e ainda a venda desses produtos. Né? Então, nós temos até uma diminuição grande aqui dos demais segmentos, está vendo? A gente vinha em 1.080, 900, 1.058, 960. No primeiro tri, nós vendemos 302 unidades dos demais segmentos. Então, isso é importante a gente olhar, que houve sim uma queda, mas houve um mantenimento aqui, até um certo crescimento, das unidades de econômico. E nós não produzimos nada e vendemos muito. Então, esse é um estoque que deve estar baixo, a gente vai olhar ali na frente. Né? Aqui, então, nós temos 188 milhões vendidos em econômicos, 117 milhões vendidos nos demais segmentos. Análise de mercado, e aqui eu vou mostrar para vocês o que são os demais segmentos. Essa é a tabela do padrão pela CEBIC. Né? Nós fazemos o mapeamento e o monitoramento nacional para a CEBIC, e esse é a metodologia da CEBIC. Então, é o especial. O especial é um produto sem preço. É o produto de estúdio, um dormitório e loft, que se ele tivesse na tabela normal, ele estaria se misturando com o econômico. Então, se separou o especial, porque ele é muito mais alto padrão, mas ele tem, em algumas posições, o mesmo preço do econômico. Então, o especial não tem preço, é esse estúdio e um dormitório. O econômico é o Casa Verde e Amarela, do valor mais baixo até o teto. O standard, do teto até 500 mil. O médio, de 500 mil a 1 milhão. O alto, de 1 milhão a 1 milhão e meio. O luxo, de 1 milhão e meio a 3 milhões. E o super luxo, acima de 3 milhões, o céu é o limite. Né? E aqui eu trouxe também Votorantim e Itu, que está dentro das 65 pontos administrativos do Estado de São Paulo, que nós fazemos o monitoramento e o mapeamento para ela, o Secov. Né? Então, é só para poder mostrar para vocês terem uma ideia dessas duas cidades também próximos a Sorocaba. Então, o que temos por padrão hoje são 16.550 unidades lançadas, 1.579 no mercado horizontal. Né? Se a gente for olhar na região, nós temos 22.514 unidades no mercado residencial vertical, tá? Se olharmos de maneira macro, de maneira mais regional. Tá? Se olharmos, ali eu estava mostrando para vocês a oferta dentro desse mercado primário, dentro do que eu falei, RI até a última unidade na mão do incorporador. Aqui eu estou falando do mercado do estoque. Vamos chamar de estoque. A oferta final é como se fosse o estoque do mercado de lançamentos. O especial, ele tem só 175 unidades em Sorocaba. O econômico, 2.186. Aqui eu chamo a atenção para vocês. Num trimestre, nós vendemos 1.089 unidades no primeiro trimestre do econômico. 1.089. E eu tenho em estoque 2.186. Então, basicamente, 2 trimestres de produção, né? Se não houvesse nenhum
lógico, mas é só para poder mostrar para vocês essa disposição. O médio 460, o alto 105, o luxo 27, o super luxo nenhuma. E unidades horizontais, nós temos cadastradas 361 unidades em estoque, em oferta final no mercado. Aqui é só para a gente poder fazer alguns cálculos matemáticos, né, para a gente poder ter alguma coisa sobre a disponibilidade. Disponibilidade sobre a oferta final, ou seja, daquilo que foi lançado, quantos por cento eu tenho ainda em oferta para o mercado? Então, em Sorocaba, do especial, quase 30%. Do econômico, 23%. Do standard, 24,7%. Do médio, 25%. Do alto, 23%. Do luxo, 28%. Está vendo que o especial luxo é o que tem uma maior oferta, mas em média 24%. O mercado bem equilibrado, ele está entre 22% e 25%. Então, hoje, Sorocaba tem um mercado, sim, equilibrado. Sorocaba não tem um excesso de oferta, né? Isso é muito importante a gente frisar. E aqui, os anos de lançamento, porque até então eu estou falando que está dentro do nosso plano, mas eu não estou falando que ano que foi lançado. Aqui, o ano que foi lançado. Então, nós temos de oferta lançada 1.610 unidades que foram lançadas antes de 2017. Nós temos 330 em 2018, 3.788 em 19, 3.025 em 20, 7.209 em 21 e até o primeiro trimestre, 588 unidades. Tá? Isso em Sorocaba. Se a gente olhar a oferta final, apenas 129 unidades do que tem hoje à disposição de compra são de produtos lançados até 2017. Então, aquilo que, não, tem um estoque muito antigo, não, tem 129 unidades só. De 2018, sobrou 6 unidades. De 2019, ainda tem 246, 2020, 444, 21, 2.706, é o maior número de lançamentos, automaticamente é o maior estoque, e de 22 ainda temos 454 unidades que acabaram de ser lançadas. Tá? Aqui o preço, gente. Na hora de falar sobre preço, é bom a gente frisar algumas coisas. Preço aqui é preço médio, mas não médio do mercado terciário, né, do mercado de terceiros, né, que é o nosso mercado secundário, é o preço apenas do mercado primário. Então, é lógico, eu vou ter apartamento que pode chegar a 10, 11, 12 mil reais o metro quadrado e apartamento que são bem mais baratos, e a média é essa que vocês estão vendo em nível de preço. E a gente vai ver pouca variação, né? Nós vemos que no último trimestre de 21 houve sim um aumento nos valores dos preços, ou seja, conseguiu algum realinhamento de preços, mas já no primeiro trimestre de 22 já se mostrou que houve uma diminuição até no valor médio de preço para conseguir efetivar as vendas que nós vimos que foram efetivadas. Aqui a gente está indo para os finalmente, aí para a gente poder bater um papo, mas é só para vocês verem o tamanho do mercado, né? A quantidade de empreendimentos, o ticket, a oferta lançada de mais de 6 bi, né? E a oferta final de 1,5 bi, ou seja, mais de 5 bi 222 foram vendidos dentro desse mercado, que é o mercado primário que nós estávamos falando. Aqui, localização dos empreendimentos verticais, né? Onde estão esses empreendimentos georreferenciados. E o mercado de loteamento. Quando eu conversei com o Guido e com o Júlio, eu achei que na nossa conversa ficou bem explícito que seria interessante a gente também posicionar como está o mercado horizontal, né, aqui, e como é que a gente está inserido nessas 65 cidades que nós mapeamos e monitoramos no estado todo de São Paulo. Então, aqui estão as cidades analisadas, né, das regiões. Se a gente for procurar, está aqui, a região de Sorocaba. A gente tem aqui analisadas a cidade de Boituva, Itapetininga, Itu, Salto, Sorocaba, Tatuí, São Manuel. Análise de lançamento por trimestre.
Então, aqui eu estou falando de lotes, tá? Já não estou falando mais de vertical, estou falando de loteamentos. Então, se nós pegarmos aqui o número de loteamentos no estado de São Paulo, né? Então, nós tivemos em 2018 105 loteamentos lançados, 2019 127, em 20 108, em 21 105. Tá? Aqui o número total de lotes, chegando aí em 2019 num número maior ainda do que 21, 46.193 lotes no estado de São Paulo. Lembrando que o estado de São Paulo representa quase 50% do mercado horizontal do país. Tá? Isso é uma realidade. Aqui a gente vai olhar os vendidos, então 47, 43, 43, 47. Vocês conseguem perceber algum erro nessa conta? Nós não conseguimos produzir o que era necessário para a venda. Nós vendemos mais do que produzimos. Desculpe. Ou seja, é certo até dizer que se nós tivéssemos uma produção maior de lote, eu tenho certeza que todo mundo aqui sabe a dificuldade de aprovação, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil inteiro, de um greenfield. Se a gente tivesse mais produto, teria vendido mais produto durante a pandemia. Houve um número de venda muito expressivo, mas ele foi limitado pelo número de oferta. Então, aqui é importante a gente olhar isso. Aí as vendas por trimestre, VGV, aqui os números de lotes, né? Então, no estado de São Paulo todo, nós temos aí 268 loteamentos, né? Sendo que 18 é apenas antes de 2016, e aqui temos 17 lançados já nesse ano. Mesmo os lançados nesse ano, gente, foram ofertados 4.273 lotes e tem só 2.404 em estoque. O que foi lançado, metade foi vendido, né? Um pouco menos que a metade foi vendido. Comparativo. Aqui é para poder mostrar para vocês, nas regionais, né, do Secovi, como é que está hoje localizado Sorocaba. Então, aqui é só para vocês terem uma informação, e depois vocês podem ver com calma, não tem problema nenhum, mas são as cidades pesquisadas e o número de habitantes, né, dentro da regional. Dessas cidades pesquisadas pelo Secovi, nós temos aí 13,7 milhões de habitantes. Análise de lançamentos, né? Então, o que foi lançado é um número de unidades, né? Então, 1.667, 53,3% de econômicos e demais padrões 46,7%. Né? E aqui o valor geral lançado, que aqui é VGL, e nas vendas aí 2.448 unidades na região metropolitana de São Paulo, Sorocaba 1.391, e eu trouxe esses dados aqui mais para poder mostrar para vocês isso aqui, né, que é bem interessante quando a gente olha as cidades, como é que de forma expressiva as cidades estão colocadas e onde está Sorocaba nesses empreendimentos. Olha que interessante aqui, ó. Eu vou direto, aqui são unidades, né, número de dormitórios, padrões, mas eu vou direto para o ranking das cidades para mostrar que em oferta vertical residencial, a região de Sorocaba foi a que maior lançou e entre as regionais do estado, né? E em nível de oferta final, em nível vertical, ela ainda é a terceira, lançou mais de 5.185 e é a quarta em número de oferta final, com 464. Né? Então, estamos aí entre terceiro e quarto em número de lançamentos e também de vendas. Tá? É isso, gente. Eu quis fazer uma apresentação dentro de um tempo aí que a gente pudesse bater mais papo, conversar um pouco mais aí, tá à disposição do Júlio e do Guido e de vocês, tá ok? Muito obrigado pela oportunidade, estou bem feliz de estar aqui apresentando e batendo esse papo com vocês hoje.
Marcelo, ótima apresentação, números aí que realmente espantam, né? E deixam a gente com a mente aguçada aí para ver o nosso futuro aí, como que vai acontecer. Eu tenho uma pergunta do Vitor Valinotto. Ele estava com dúvida em uma das suas apresentações. Será que você faria a gentileza de voltar? Aqui fala acho que do período, ele ficou onde você apresenta, são 22 mil unidades, eu acho, vai voltando. Ele questiona qual seria o período. Eu acho que essa para frente. Já passei? Já passou. Essa daí, a anterior. Aqui. Isso. Ele questiona qual seria, o Vitor Valinotto, ele questiona qual seria o período desses números. Vitor, ótima pergunta. Esse é o que nós chamamos de banco de dados primário. Então, ele não tem período. Ele é desde o RI até a última unidade na mão do incorporador, aquilo que foi lançado. Tá? Então, está dentro desse banco de dados. Você pode ver aqui mais para frente, eu vou trazer para vocês o ano para poder separar dessas 22 mil unidades, que pega a Votorantim e Itu também, quais são os anos desses lançamentos. Mas nessa tabela que você viu aqui inicial, eu estou dentro do banco de dados primário, do RI até a última unidade na mão do incorporador. Júlio, você quer fazer algum questionamento? Parabéns, Marcelo. Dados espetaculares. Eu acho que quem participou e as pessoas que estão conosco assistindo não faziam ideia do tamanho e da importância da região de Sorocaba para o mercado do estado de São Paulo. Quando nós olhamos os números, né, Marcelo, nós começamos a entender um pouquinho esse movimento e vemos por que Sorocaba e a região metropolitana de Sorocaba tem atraído tanta gente, porque nós ficamos aí dentro do ranking apresentado num posicionamento extremamente interessante e bom. Então, isso é resultado da pujança que Sorocaba reflete no mercado do estado de São Paulo, coisa que é importante que todo construtor, loteador, incorporador e consumidor local observe, porque você apresentou um número e eu vi lá que o estoque de venda foi 1.000 e poucas unidades, perto de 2.000 e pouca produzida. Marcelo, então quer dizer que a gente tem estoque só para mais 3 meses? O comprador tem que sair correndo hoje? Como é que a gente vai sentir essa demanda de mercado? Houve uma diminuição realmente no fluxo de venda, que a gente precisava entender, segundo sua visão? Então, é uma pergunta composta aí. Se essa diminuição de venda está associada a preço, a mercado ou a juros? O que você acha que mais impactou aí nesse nosso negócio? Depois eu queria colocar a minha visão também a respeito disso, mas em segundo momento, né, como é que a gente se posicionou aí dentro desse mercado? Temos estoque, então, só para mais 3 meses? O estoque nosso estava super baixo. Eu vi que está equilibrado em 22, que você falou na média, mas me deu uma sensação de que o estoque está baixo. Eu queria sair comprando. Como é que é isso? Júlio, primeiro, em nível de estoque, vocês têm, em alguns segmentos, vocês têm um estoque baixo. A verdade é essa, né? Mas isso é difícil de a gente conseguir simplesmente firmar, porque nós somos um mercado de ciclo longo. Então, os incorporadores aqui nos ouvindo, aí falam, pô, então agora eu vou lançar. Se ele fala, eu vou lançar, e vamos imaginar que ele tem o terreno, não estou nem falando que ele vai comprar o terreno. Vamos imaginar que ele tem o terreno. Pô, ele tem um período aí entre 1 ano, 1 ano e meio, 2, para poder pôr esse empreendimento em pé e lançar. Então, isso é ciclo muito longo, né? O mercado pode mudar muito, né? E aí,
isso pode sim. Só que, ao mesmo tempo, nós temos um efeito manada no nosso mercado. Aí eu chego para você e falo, olha, está vendendo 3 dormitórios com 100 metros. Aí vão os incorporadores e fazem 3 dormitórios com 100 metros. Aí você tem uma super oferta. Então, o mercado imobiliário ele não é diferente de qualquer mercado. O mercado é nosso dono. É ele que manda. E esse é um momento muito sensível do mercado, porque nós acabamos de passar por uma pandemia que mudou, inclusive, acelerou e atrasou vários fatores de interesse, mas uma coisa que é certeza é que as pessoas hoje conhecem os seus imóveis. Por que você acha que as pessoas foram viver até 100, 120 quilômetros da cidade de São Paulo? Porque elas buscaram mais qualidade de vida, elas querem lugares melhores e têm acesso a uma qualidade de vida para ela e para a família. Porque hoje elas conhecem os imóveis, elas ficam dentro de casa. Não sei se vocês lembram, um dos primeiros memes da pandemia, que eu adoro, era uma mãe sentada na mesa da sala de jantar, trabalhando no notebook, e aí mostra do lado a foto assim, então o filho amarrado com silver tape. Desesperador, porque a família toda foi para casa, aconteceu aquele monte de coisa. Quem aqui, durante a pandemia, não se transformou em chefe ou sous-chefe para poder fazer alguma coisa para comer, porque você não podia ir no restaurante na hora que você queria se divertir? Então, isso mudou muitas coisas e muitas concepções, inclusive concepções de produtos. Os produtos hoje já são desenvolvidos de maneira diferente do que há 2 anos atrás. Então, isso demonstra que o mercado tem que se atentar para alguns segmentos para não haver um esvaziamento de oferta, porque isso pode gerar, sim, um aumento de preço, tá? Mas isso é ruim para o mercado, porque faz crescer mercados paralelos, né? Principalmente, ele pode crescer o mercado de locação, que a pessoa não encontra, vai locar, e o mercado de terceiros, né? A gente sabe que o mercado de lançamentos ele é sempre em torno de 25% a 30% de todos os mercados. O restante é terceiros. Mas se você não tiver produto, é a mesma coisa que o carro. Eu quero comprar um carro zero, não tenho chip, eu vou comprar um carro usado, por isso subiu tanto o preço, né? Então, essa é uma parte da sua pergunta. Marcelo, Oi, Guido. Não, eu queria só questionar você, como Sorocaba é uma cidade do interior, e o produto, acho que o produto-chefe que mais atrai o paulistano, né, para fazer essa mudança de cidade, seria ele ter uma casa. Então, Sorocaba, você apresentou aí que uma quantidade boa de lançamentos de empreendimentos imobiliários, mas horizontais. Esses empreendimentos, eles estão... você fez uma apresentação com relação ao vertical, o alto padrão, o médio padrão. Esses horizontais que foram lançados, eles se concentraram em qual segmento? O médio, o alto ou o baixo padrão? Na verdade, depois eu vou mandar o material completo para vocês, ele vai estar separado em loteamento aberto e loteamento fechado, que é o condomínio fechado. Então, aí você tem a diferença entre os padrões, né? Eu concordo com você, Guido, mas a gente tem uma parametrização diferente em nível de segmentos. Durante a pandemia, a gente tem ouvido muito, todo mundo quer morar em casa, todo mundo quer morar em casa, vamos morar em casa. Tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque isso depende muito, efetivamente, de que local você está, né? Pô, eu saí de São Paulo e fui morar em Sorocaba, tá? Mas e a vida? Ela veio para Sorocaba? Isso é muito importante, porque senão ela foi apenas provisória, né? Os filhos estavam em home office, né, na escola, você em home office, estava todo mundo vivendo super bem em Sorocaba. Mas agora que voltou para uma parte presencial, será que eu vou ter que voltar para São Paulo? Então, isso é uma coisa que tem uma relatividade, você tem que prestar atenção sobre isso, né? Sobre qual posição. Porque a escolha mais importante ainda na tomada de decisão da compra de um produto ainda é a localização. E a localização está totalmente ligada à sua vida, aonde você trabalha, onde sua esposa trabalha, onde seu filho estuda, se você tem segurança, como é que está essa relação. Então, a gente fala muito sobre a volta para o horizontal,
mas ela é vista de maneira diferente em níveis de caos, vamos chamar assim. São Paulo ela foi olhada de uma maneira, em Sorocaba ela vai ser olhada de outra maneira, no interior, mais interior, vai ser olhado de outra maneira, né? Então, isso realmente tem uma representatividade diferente. Voltando à pergunta do Júlio, sobre qual foi o impacto maior em nível de taxa de juros, inflação e juros Selic, o conjunto todo é muito ruim, Júlio, de maneira geral, né? Por que motivo? Primeiro, nós tivemos durante a pandemia uma tempestade, um céu de brigadeiro, ao contrário da tempestade perfeita que nós vivemos lá naquele momento de 2016, que teve impeachment da Dilma, não tinha lei de distrato, juros muito altos. Então, era tudo. Aquilo era a tempestade perfeita. O que é o céu de brigadeiro? Uma legislação de distrato, pode não ser a melhor do mundo, mas ela existe, né? Juros baixos, né? E uma certa estabilidade política. Então, isso trouxe, primeiro, o brasileiro quis fugir do mercado financeiro. Não, 2% ao ano não dá nada, eu vou para outro lugar. Ele viu a oportunidade na segurança durante a pandemia do mercado imobiliário e ele foi para o mercado imobiliário. Então, ele fez investimento, ele queria alocar, ele queria fazer acontecer. Quando você tem, há mais de um ano, o início da subida da taxa Selic, o mercado financeiro volta a ser agradável, né? Então, isso já traz uma diminuição da visão do possível investidor para o nosso mercado. Come o cara pela beirada, a verdade é essa. Se a gente pegar o público mais econômico ainda, é o público mais atingido, né? Então, isso é muito ruim, e a inflação é terrível nesse ponto. E aí você fica com os dois lados, né? O cara está diminuindo o bolso dele, e aquele que tem bolso começa a ter outras oportunidades que não só o mercado imobiliário. Então, isso realmente é o maior risco do nosso mercado. Mas aqui tem um ponto muito interessante que faz a gente analisar. Pelos números, gente, nós estamos empurrando a parte pior do ano para frente, o que é ótimo, que não começou ruim lá em janeiro. Então, isso é muito bom, né? Todo mundo falava no final do ano passado, e a gente conversava muito sobre isso, que o começo do ano ia ser pior do que realmente foi, né? Então, nós estamos empurrando um pouco mais para frente, né? O segundo semestre tende a ser um semestre mais difícil, com mais desafios, até por causa de política e tudo mais que deve acontecer aí nos desafios do nosso mercado, que, pelos números que eu acabei de mostrar, atingiram, mas ainda estão sob controle. Excelente. Agora, você acha, Marcelo, pela experiência e a conversa, que a gente quer trazer também aqui um pouquinho, não só eu debater, né, mas trazer um pouquinho da sua experiência, como você se comunica aí com o Brasil inteiro, da sua experiência com esses loteadores, incorporadores em geral. Eu queria entender um pouquinho esse movimento. Você percebe que as empresas pararam de lançar, ou diminuíram o lançamento da tipologia econômico, migraram para o lançamento da tipologia econômico superior ali, né? A gente tem muito esse movimento. Você acha que isso está devido a movimento de mercado natural, porque o cara comprador já saiu da primeira moradia, está indo para o segundo estágio de moradia dele, então ele sai do 1 dormitório, do 2 dormitórios, vai para o 3 dormitórios, ou é um movimento de mercado natural das cidades que atinge um certo tamanho habitacional, aí, uma certa densidade demográfica? Como que você olha esse cenário? Isso é uma pergunta muito boa, Júlio, porque ela primeiro se inicia num problema de oferta, né?
Ok. Ainda quando estávamos num momento bom mercadológico de compra para o econômico, ou seja, já tinha inflação, mas ainda o pessoal estava com uma certa poupança, porque tinha feito durante a pandemia, não estava saindo, não estava indo no shopping, não estava comprando, estava mais... Então, eles tinham se equilibrado economicamente, nós começamos a ter diminuição de lançamentos. E a diminuição de lançamentos foi por um só motivo. Não dava viabilidade. Né? Os insumos aumentaram a tal nível que as empresas não conseguiam viabilizar pelo valor. Então, como é que você faz isso? Pô, eu vou vender e está muito perto de eu empatar tudo, aí começou a dar aquela segurada. Quando começou a dar segurada, os incorporadores e desenvolvedores começaram a ver um outro fator. Esse cliente começou a sumir. Porque o que aconteceu? Poxa, a minha renda agora está diminuindo. Estou perdendo renda. Inflação comendo. Dragãozão lá, comendo o dinheiro do cara. Então, juntou a fome com a vontade de comer. Só que o que aconteceu nos outros lugares, que é diferente, eu acho que aqui tem um ponto que a gente tem que mostrar que foi diferente, foi que aqui quase que se permaneceu e cresceu um pouquinho a venda do econômico. Então, isso significa o quê? Muito provavelmente, a região tem uma estrutura industrial muito boa. E a indústria é a melhor renda. Sendo a indústria a melhor renda, esse público acabou não perdendo tanta renda. Conseguiu uma negociação sindical, então ele não foi tão danificado. O que aconteceu? Ele continuou comprando. Então, hoje, se a gente fosse olhar o mercado só econômico de Sorocaba, eu ia falar para vocês o seguinte, é preocupante, porque quem precisa produzir não está conseguindo. E se vocês continuarem a vender, vai abrir um buraco. Né? Vai ter um momento que não vai ter oferta desse produto, porque o incorporador não está conseguindo produzir e o comprador, de uma maneira, inclusive diferente do resto do país, está conseguindo comprar. Então, isso é preocupante. Assim. É importante que vocês, por exemplo, de abril para cá, a CEBIC e o Secov fizeram uma atuação muito forte junto ao governo e conseguiram subsídios, principalmente para quem tem salário, renda familiar até R$ 2.400. Quem trabalha com esse público tem que olhar isso, tem que ver a possibilidade de lançar para esse público, porque o subsídio chega a R$ 40 mil. Né? Pode trazer esse comprador de volta nesse momento difícil. Então, essas coisas precisam ser analisadas por cada estratégia de empresa. Perfeito. Deixa eu só... Marcelo, eu tenho verificado em conversas com algumas construtoras a falta do incentivo delas entrarem no produto econômico, e é onde está a maior defasagem de moradia, né? Pelo menos em Sorocaba, e eu acho que no Brasil também. Há uma falta de incentivo, a construtora se sente, ela não tem incentivos, né? Talvez, por um lado, você tem um incentivo para o comprador, mas para a construtora, aparentemente, entre aspas, aí, parece que não fecha a conta para elas, parece que não existe esse interesse em eles focarem no econômico pelo custo, né? E você acha que futuramente existiria aí a questão de uma mudança do governo com a política, mais agora voltada para a construtora? Hoje a gente vê que existe um esforço muito grande em incentivar o comprador, mas do outro lado, as construtoras, você acha que futuramente existe espaço para isso? Sabe o que acontece, Guido? A gente estava falando aí, o maior... E até pelo que eu vi aqui, acabou o Leandro falando alguma coisa no chat aqui, que é Leandro Tavares, acabou falando, a margem é pouca, não permite erro, é complicado. Então, é exatamente isso. A margem sempre foi pequena, né? A margem sempre foi menor. Não vou chamar de pequena, vou chamar de menor no econômico. Porque o econômico ele é mais quadradinho, o cara pega financiamento, crédito associativo, né? Então, ele tem vantagens e desvantagens. Ele dá mais segurança e menor margem. Né? É a relatividade do ganho e risco. Mas o que aconteceu é que os insumos subiram de tal maneira
e ele não consegue repassar esse insumo. Então, essa margem menor acabou ficando uma margem muito menor, né? E ele ficou com o risco, inclusive, de ter que entregar um produto que não para de crescer o preço dos insumos e ficar mais caro durante o caminho, e ele não pode corrigir preço. Então, a chance, inclusive, né, disso degringolar e ele ter prejuízo de verdade, porque na hora que ele for construir, ele vai ter que pagar o preço do concreto, do aço, do cimento naquele dia, o preço que está naquele dia, é muito grande. E aí, para mitigar risco, ele não lança. Eu vejo o governo, com a intenção do que ele fez aí até o final de abril, começo de maio, que é criar maneiras de ter subsídio, né, para uma faixa de renda que é a renda mais econômica, né? Não sei se existe alguma forma mágica aí dentro da macroeconomia para poder resolver algo nesse nível, né? Então, eu creio sim que nós começamos a tomar o remédio amargo há mais tempo do que os outros países, a melhorar a saúde da nossa economia mais cedo do que eles. E isso é importante, porque tudo isso, Guido, na verdade, depende do Brasil grande, Brasil médio ou Brasil pequeno. Se a gente for ser um Brasil pequeno, todo mundo vai sofrer, não tem como ser diferente, né? A gente tem que ser um Brasil grande para gerar renda e as pessoas... Quando se fala em déficit habitacional, nós, na Brain, a gente nem gosta muito de usar a palavra déficit, porque é sempre a mesma coisa. Desde que o mundo é mundo, a gente, no Brasil, fala tem 5 milhões, 6 milhões de déficit habitacional, ele está concentrado 89% na linha mais econômica e tudo mais. O que é importante é falar em desejo. As pessoas sonham com a casa própria. A casa própria é o sonho do brasileiro. O brasileiro é patrimonialista e ele sonha com isso, do mais pobre ao mais rico. Então, sem sombra de dúvida, o que é importante é a gente tentar encaixar o preço, o bolso e o resultado do empresário para conseguir fechar essa conta, né? E ela ficou difícil para o econômico, é por isso que as pessoas saíram fora do mercado, mas isso pode ser um problema lá na frente. Ótimo. Eu queria colocar uma coisa aqui, eu queria colocar uma pimenta aí para o Marcelo, e o Guido também, que historicamente, né, em anos de eleição, a gente tem um fluxo bastante forte do comprador indo para o imobiliário. Com essa demanda baixa de lançamento relativa aos outros anos, né, Marcelo? Será que a gente não vai criar um sobrepreço, uma valorização inesperada nos imóveis? Você vê isso historicamente acontecer, porque o nosso comprador, às vezes, ele espera o último momento para decidir. A gente precisava dar um pouco de luz para essas pessoas, para que elas pudessem entender esse momento e como que o preço flutua dentro de mercado equilibrado, que é o que você colocou, que nossa região está equilibrada, e mercado um pouco desequilibrado, onde a gente tem menos oferta e mais procura. Ou então a oferta não é o suficiente para subsistir 3, 6 meses de procura intensa, como vem acontecendo no mercado. Ao contrário de que muita gente pensa, né, que o mercado esfriou, que o mercado não tem essa atratividade toda. Nós vemos que o mercado tem essa atratividade toda. A gente vê que o mercado ainda é pujante, né? Como é que você considera isso, Marcelo? Nós temos que ter duas visões. Nós temos que ter uma visão macro. Essa visão macro ela é relativa ao mundo. Então, o que eu tenho para falar hoje sobre o mundo? O mundo hoje tem o valor de preço de metro quadrado maior dos últimos 18 anos. Ponto. Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que falar. O mundo teve uma super oferta de dinheiro para sobreviver durante a pandemia. E esse foi um dos fatores que trouxe as pessoas a comprarem imóveis e o preço subiu, né? Como eu falei, é ciclo longo, não dá para produzir tanto, o preço sobe. No Brasil,
a gente conseguiu perceber algum realinhamento de preço, principalmente. Eu não estou falando aumento de margem, tá, gente? Eu estou falando realinhamento de preço, porque eu sei que a porrada dos insumos foi grande, né? E eu nem acredito que mesmo aquele que conseguiu realinhar alguma coisa de preço, não conseguiu nem de perto realinhar o que ele precisaria realinhar para poder pagar o aumento dos insumos. Tá? Então, mesmo que tenha sido feito aí nos outros segmentos, porque no econômico não dá, um realinhamento, não se conseguiu. Então, a gente sempre vai ter os cavaleiros do apocalipse, Júlio. Você está nesse mercado há muitos anos, você conhece melhor do que eu, né? É o cara em 2011, 12, 13, a bolha vai explodir, Nossa Senhora, o que eu ouvia todo mundo, e aí apareciam os caras e falavam, não compre hoje, compre mais para frente, porque vai todo mundo, o preço vai desabar. Pega os preços e olha os últimos 10 anos e vê se desabou alguma coisa. Né? Então, é um excesso de bobagem que é falado, porque o nosso mercado ele ainda é pequeno. Né? É bom a gente olhar esse mercado em nível de financiamento crescer, porque o financiamento é a motriz do nosso mercado. A gente não pode esquecer que a gente vive num país que o cartão de crédito é 400% ao ano. É verdade. 400%. Quando o cara pega um dinheiro a 11% ao ano, ele pode pegar um dinheiro de 30 anos. É verdade. Sabe? Além de tudo, além de ser a casa própria do lugar dele, do lar dele, ele ainda paga barato do que é no Brasil. Mas nos Estados Unidos é não sei quanto, no Japão é negativo. Gente, não moro lá, não vivo lá, a gente tem que olhar, já falei para vocês, aqui no Brasil não é para amadores. O bicho aqui é feio mesmo, né? Mas é assim. Então, hoje, você tem que tratar de estar atualizado, a sua equipe de marketing, a sua equipe de vendas tem que estar preparada para poder pegar uma objeção a preço, para poder falar sobre mercado financeiro, falar sobre o mercado imobiliário, falar se é bom ou se não é bom. Olha só, vamos pegar um vértice apenas. Ou se o produto que eu quero comprar hoje custa 1 milhão e a inflação está em 12%, e esse produto, a próxima leva desse produto vai vir a 1 milhão e 200. Eu compro agora ou compro depois? Depende do dinheiro. Se você tem o dinheiro agora, amigão, compra, porque senão você vai pagar mais caro. Você está pagando tudo mais caro. Você foi no supermercado, custava 10 um produto e agora custa 20. Então, você vai pagar mais caro. Então, é importante que as pessoas percebam isso. Quando as pessoas falam, Marcelo, que balela é essa que você fala, que é hora de comprar imóvel? É porque ainda não está ruim. A hora que chegar os preços novos e a hora que chegar os produtos novos, na qual os insumos vão ter que realmente impactar no custo e você vai ter que aumentar o preço, e os juros pode estar mais alto ainda, vai ficar mais difícil para você comprar. Então, procure, porque existem oportunidades no mercado, a verdade é essa. É isso, Marcos. Marcelo, voltando um pouco na questão dos lançamentos horizontais, o Marcelo Freitas, ele falou que não conseguiu entender o percentual dos lançamentos nos lotes de condomínios fechados e bairros abertos de Sorocaba. Acho que isso daí você acho que vai, de uma outra forma, passar esses números aí, não sei se você vai conseguir disponibilizar isso. Desculpa, quem é que perguntou? Marcelo Freitas. Marcelo, para poder encaixar a apresentação, para a gente poder bater um papo, eu tive que reduzir bastante as informações. Mas no material completo que a Lucimara já avisou vocês aí que vai estar disponível a partir de segunda-feira, da semana que vem, eu vou entregar todos os slides que vai ser possível você entender o número de lançamentos do aberto, o número de lançamentos do fechado, as vendas e o estoque de cada um deles. Vai ficar mais fácil. Eu tive que reduzir os slides e eu acho que por isso que eu acabei te confundindo. Tá? Mas eu garanto para você, e também depois, se você quiser, pega com o Guido, com o Júlio, meu telefone, eu coloco no chat aqui, você me pergunta, eu te passo, fica tranquilo, que aí eu acho que vai ficar mais simples de você poder entender.
Eu queria só colocar uma coisa, que eu acho interessante isso, é uma visão minha, eu queria que você analisasse e fizesse crítica à minha visão também, por favor, Marcelo e Guido, que é o seguinte: quando a gente vê o percentual de verticalização hoje em Sorocaba, que não chega a 10% ali do total, eu sempre tenho falado que nós estamos ainda no início de uma fase de verticalização potencial em Sorocaba. Esse movimento a gente já viu em outras cidades, assim como a gente vê cidades que passam de 200 mil habitantes, que começam a ter um crescimento mais exponencial. Você acha que isso é a tendência a acontecer nessas cidades que assumem determinado número populacional, ou é um movimento de segunda moradia? Eu volto nisso porque eu acho muito baixa a nossa verticalização perto das outras cidades. Tudo bem que São Paulo é um pouco maior, porque lá a locomoção é difícil, mas mesmo assim é que eu ainda acho baixo o nível de verticalização. A sua pergunta é uma pergunta, Júlio, voltada muito para o urbanismo, né? A relação das cidades com o plano diretor, com os planos de expansão territorial, uso do solo, né? O novo urbanismo, que de novo não tem nada, né? A gente está desde a década de 60 nos Estados Unidos falando sobre ele, mas o novo urbanismo fala em você ter uma centralização para a utilização da infraestrutura, né? Então, poxa, é lindo fazer um condomínio ou um loteamento lá longe, né? Mas aí eu tenho que levar a infraestrutura até lá e sai caro, né? Então, às vezes, você utilizar isso, você consegue utilizar, por exemplo, os vazios demográficos. É difícil a cidade que não tem um vazio demográfico, uma área que não foi ocupada. Então, tudo isso é muito importante para a gente poder analisar muito mais em nível urbanístico e de políticas públicas, né? O que eu garanto para você é que o caos ele é o grande provocador disso tudo, né? O caos urbano, por isso que se a gente fala de São Paulo até a gente para você ter uma ideia, São Paulo é aquela loucura, 12 milhões de habitantes, região metropolitana mais 10, nós estamos falando de 22 milhões de habitantes, mas São Paulo, apenas 28,7% dos domicílios são verticais. Também é baixo, é lógico. Se eu entrar em Moema, vai dar 96, né? Mas é realmente proporcional aí. São Paulo, mesmo naquela loucura, ainda tem mais 70% é horizontal. Então, o que acontece é que hoje a maior tentativa dentro do novo urbanismo é você criar hubs, né? Que é a pessoa viver o mais próximo possível sem deslocamento modal. Então, ela mora, ela trabalha, ela compra, ela se entretém, né? O mais próximo possível, para não ter grandes deslocamentos. Então, isso é uma coisa que a iniciativa pública e a iniciativa privada tem que conseguir encaixar o melhor possível para poder resgatar, né? Haja visto no Brasil inteiro as tentativas de resgatar os centros, porque os centros têm uma grande quantidade de infraestrutura e hoje estão marginalizados, né? A maioria esmagadora dos centros, né? Então, você pega o centro de São Paulo, o centro do Rio, né? São lugares com super infraestrutura e que não dá para você nem ir, às vezes. Então, essa é a parte importante, você conseguir. Não existe uma resposta pronta. Aqui tem que ter prédio. Não, não é isso. Gente, o que é? O que tem aqui de infraestrutura? Eu posso verticalizar, então eu posso fazer uma concentração aqui, né? Eu vou dar uma facilidade para uma expansão territorial que eu queira dentro da prefeitura, no plano diretor, para onde eu possa ter uma melhor regularidade de infraestrutura, né? Então, tudo é muito pensado. Sorocaba, como você muito bem falou, a gente considera uma capital de uma região metropolitana. E ela tem que ter muito cuidado, porque uma capital de uma região metropolitana pode sofrer um problema grave,
Qual que é o problema grave? Questão de ônus e bônus. Tudo fica mais caro em Sorocaba. O que eu vou fazer? Eu vou morar numa cidade próxima. Essa cidade próxima, ela vai receber o bônus. Ela vai receber IPTU, IPVA. Só que eu continuo trabalhando em Sorocaba, continuo usando hospital em Sorocaba, eu continuo usando escola em Sorocaba. Eu quero transporte modal para Sorocaba. Então, uma fica com o ônus e o outro fica com o bônus. Então, tem que se tomar cuidado, a prefeitura tem que olhar isso de maneira holística e metropolitana para não causar alguns problemas. Eu vou dar o exemplo de Curitiba. Eu sou um paulistano da Vila Mariana, mas eu moro em Curitiba há 12 anos. Curitiba, num certo momento, ficou mais restritiva a desenvolvimento imobiliário, né, horizontal, Guido, e numa região da cidade, um vértice sul da cidade. O que aconteceu? Não saía mais um loteamento lá. Só que tinha uma cidade que era depois do Rio, da mesma região, que chamava Fazenda Rio Grande. Não chamava Fazenda Rio Grande por motivo inóspito, porque era só fazenda. O que aconteceu? A cidade foi loteada. Hoje é a maior concentração de loteamentos e condomínios daquela região. Só que a prefeitura só perdeu com isso, porque ela tem um espaço vazio, que às vezes é invadido, é cheio de problema, e na outra cidade foi morar um monte de gente que paga IPTU, paga IPVA e vive em Curitiba. Então, é só para trazer um exemplo para vocês do que tem que ser cuidado nessa coisa maluca que é o caos urbano. Marcelo, Excelente. Marcelo, você colocou muito bem, porque Sorocaba, até as pessoas que estão ouvindo agora, saibam, né, que Sorocaba já está no período de revisão do seu plano diretor. Então, o plano diretor, acredito que 2024 ele tem que estar aí. Então, quer dizer, ano que vem, e agora já esse ano aqui, já existem fortes movimentos aí, né, do Secov, do Sinduscom, e a gente já começar a acompanhar essas modificações. E a gente precisa também da colaboração de muita gente, entendeu? Então, foi bem colocada aí a questão do plano diretor, é uma peça muito importante no desenvolvimento de cada região, né? Gente, deixa eu só falar um detalhe do que o Guido falou para eu trazer a minha experiência. Eu sempre fui envolvido no meio empresarial, sempre fui envolvido com entidade. Desde os meus 19 anos, sempre. Diretor da ADEME, sempre tive envolvido em tudo que vocês imaginarem. E eu acho que por um único motivo. Se o Marcelo vai lá bater de frente com o órgão público, vai ser difícil. E a chance de eu tomar porrada vai ser muito grande. Existe entidade para isso, para poder juntar as cabeças, as pessoas raciocinarem e fazerem propostas. Então, acho que isso é muito interessante. O que o Guido falou é de suma importância, porque se vocês não agirem, vocês serão agidos. Porque vai chegar e vai ser top-down e acabou. É isso aí, entendeu? Eu não estou falando que é simples, que é fácil, mas meu pai é um professor de história e meu pai sempre falou o seguinte: as pessoas que não gostam de política são gerenciadas por pessoas que gostam. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, né? Isso é uma coisa que cabe a nós, e aí, junto à entidade, fazer as avaliações e também pontuar para os entes públicos quais são as demandas e necessidades do mercado. Tem mais uma pergunta aqui do Fernando Badini, eu vou ler para você, tá bom? Marcelo, a pandemia esparramou pessoas e empresas de São Paulo pelo interior, como visto no caso da Vila XP, e todas as pessoas que vieram com ela. Isso tudo movimentou demais o mercado imobiliário. Essas pessoas vieram comprar imóveis com uma visão e um costume diferente do que temos aqui. Você acredita que esse movimento irá continuar e se intensificar, ou a tendência é que esse movimento diminua ou até se inverta? Fernando Badini.
Marcelo, não sei se está ouvindo a gente. Acho que deu uma travadinha no Marcelo. Deve Acho estar que teve um problema com o Marcelo. Mas eu queria falar um pouquinho Fernando. sobre isso. Acho que está voltando o Marcelo aí. Voltou, Marcelo. Voltou, Marcelo. Voltei? Desculpa, Voltou. gente, Voltou. eu caí aqui, mas não me machuquei, não, tá tudo bem. Vamos lá. Fernando, a sua pergunta é ótima, mas é uma pergunta de $1 milhão, né? Eu não sei se eu tenho esse punch de responder de maneira certa, né? O que eu vou te falar? A pandemia, ela trouxe um mundo diferente, né? Mas esse mundo diferente, ele é um mundo que acelerou alguns processos. E um dos processos foi o processo de home office, né? Então, você ter uma necessidade de qualidade de vida, você poder trabalhar em lugares... vocês estão me vendo aqui, eu estou no hotel, né? Eu estou no hotel fazendo um bate-papo com vocês. E hoje, por sinal, eu estou no hotel em Sorocaba. Então, a gente acabou se transformando num nômade corporativo, né? A gente pode fazer isso de qualquer lugar, como eu já fazia também antes da pandemia, porque faz parte do meu trabalho. Então, o que a gente acredita, Fernando, é que a gente deve ter aí entre 80-20, 70-30 no trabalho presencial e no trabalho remoto, né? Só que não é só o trabalho, é toda essa consciência de vida que você, inclusive, pontuou, que as pessoas buscaram algo que, às vezes, não é o que acontece nas cidades, né? Mas se ela encontrou a qualidade de vida, ela vai se adaptar e ela vai permanecer. Aqueles que não encontraram e que agora já estão sendo chamados e já foram chamados à vida presencial, eles vão ter que retornar, né? Você falou da Vila XP, a XP tinha, acho que 7 andares no São Paulo Corporate, na frente do JK, lá em São Paulo. Aí eles devolveram, ficou fechado, não sei o quê, mas eles já estão com 4 andares. Ou seja, mais de 60% já retornou. Então, é isso que eu estou falando, vai depender de qual é efetivamente o seu emprego. Você tem a possibilidade de viver de maneira mais remota ou, por exemplo, trabalhar 3 dias em São Paulo e segunda e sexta em Sorocaba e continuar morando aqui? Ótimo, puta qualidade de vida, não tem coisa melhor. O cara vai fazer, mas pode ser que ele trabalhe na Tesla, que nem a gente viu no último mês aí, e o Elon Musk fala, ó, negão, você tem que vir aqui trabalhar, acabou essa brincadeira, você está achando que você não está trabalhando, você tem que estar aqui presencial. E foi o que aconteceu na Tesla, vocês viram isso. Então, o que eu posso te falar do trabalho remoto? É que o trabalho será híbrido. Então, as pessoas terão possibilidades de estar 100% remoto, 100% presencial também. Não tem algumas pessoas que não têm como ser diferente disso, e alguns vão poder mesclar. São Paulo já existe algo que um grande amigo que escreveu um livro, Tiago, o Tiago escreveu um livro sobre o trabalho híbrido. Depois eu passo para vocês qual é o livro. E ele já falou de um efeito em São Paulo que chama efeito TQQ. O efeito TQQ é que as grandes empresas, quando falam em trabalho híbrido, as pessoas querem trabalhar segunda e sexta de casa. E o efeito TQQ é que na terça, quarta e quinta fica lotado o escritório, o que eles não querem. Entendeu? Então, é isso que a gente vê acontecer. Vai ter que ser uma adaptação, né? Até porque a gente tem um histórico de problemas de ações laborais no país. Então, tudo isso ainda está sendo discutido para poder ver qual que é o equilíbrio. Mas eu acredito que quem vem, faz essa saída do grande centro, que é um caos, ele vai tentar, de todas as maneiras, permanecer, pelo menos. Pode ser que não cresça e que diminua até um pouco, mas se diminuir será pouco, não vai ser muito, não. Porque é duro, né? Depois que você vem morar numa cidade muito gostosa, é difícil de você voltar para a loucura. Muito bom.
Júlio, eu acho que nós já estamos aí para as considerações finais. Não sei se você quer colocar mais alguma coisa, ou Marcelo, se você também quer acrescentar algum item aí na nossa discussão aí. O que você, Júlio, não sei se você quer colocar alguma coisa? Eu estou satisfeito, eu acho que muitos pontos ficaram bem esclarecidos. O Marcelo está de parabéns aí com sua conduta e apresentação, né? A condução dessa montoeira de informação, como diz aqui no interior, né, Marcelo? Essa montoeira de informação aí que depois a gente vai mastigar tudo isso bem gostoso para poder estar vendendo mais. Nossa equipe aqui com certeza vai usar toda essa informação para dar essa transposição para o nosso cliente, para mostrar para ele que, mais uma vez, quem tem sabedoria e conhecimento tem a vantagem do mercado. Então, isso aí é uma coisa espetacular. Marcelo, muito obrigado. Foi um prazer enorme estar aqui com você debatendo e trocando essa ideia. Guido, obrigado também. E eu estou super satisfeito. Gente, eu só tenho a agradecer. A única coisa que eu gostaria de falar é que eu gostaria de ficar mais batendo papo com vocês aqui, de tão bom que é o bate-papo. Então, haverá outras oportunidades. Eu estou livre para almoçar, hein? Você está em Sorocaba? Eu já estou livre para almoçar aqui, ó. Tem muito lugar bom em Sorocaba para almoçar. Eu não tenho dúvida, e já experimentei alguns, com certeza, né? Todo gordinho vai atrás. Você sempre pega uma dica com gordinho que você se dá bem. Então, Marcelo, quero agradecer muito a sua apresentação, Júlio, pela sua colaboração aí, e só para todos os ouvintes aí que nossos ouvintes, né, nossos participantes, que dia 28 que vai estar disponível toda as informações no YouTube pelo Secov São Paulo, tá bom? Então, agradeço a todos vocês aí, os participantes, aí uma boa quarta-feira e quinta-feira, né? Obrigado. Obrigado, gente. Forte abraço. Muito obrigado. Marcelão, obrigado. Julião, obrigado. Valeu. Um abraço. Tchau, ordens. Um abração para todos.